aquilo que Deus tem ministrado e falado aos nossos corações para esse ano de 2024 tem muito a ver com os nossos posicionamentos, né? Nós, como participantes e servos do Senhor, participantes do Ministério de Louvor, por muitas vezes a gente pode entrar no automático, a gente cumpre uma escala, a gente faz o que tem que fazer, a gente faz isso, a gente serve, e a gente não para pensar se é aquilo que Deus tem para nós, no sentido de que é só aquilo. Eu sei que cumprir uma escala é como se fosse realmente a ponta da lança, a gente precisa cumprir a escala, a gente precisa servir a igreja, mas será que é só isso que Deus tem para nós? É só isso que Deus tem para as nossas vidas? Então, assim, é muito profundo quando nós vamos aprendendo em Cristo a, de fato, cada vez mais desenvolver o nosso ministério de acordo com aquilo que Ele determinou para nós. Queria que vocês escrevessem aqui, na visão de vocês, quais são os principais obstáculos que impedem que a vontade de Deus seja realizada no seu ministério, na sua vida. Bem, deixa eu olhar aqui, se vocês escreveram aqui. A Luciana, minha maior dificuldade é contar com todo o ministério. Para a gente montar uma escala e Deus agir precisa de muita dedicação e comprometimento. Eu comecei a ministrar louvor há pouco tempo. Realmente, irmã Luciana, é muito difícil quando nós não temos o mesmo nível de comprometimento do ministério. É algo que é complicado, porque nós colocamos no nosso coração algo que nós cremos e entendemos que é de Deus. Quando a gente vai compartilhar até tornar em prática é complicado. Mas é possível sim chegar num ponto onde você tem um ministério totalmente comprometido e engajado. Quando eu digo totalmente, irmãos, eu quero dizer, eu vou até reformular, né? Eu vou dizer majoritariamente, dentro da sua maioria. Porque é muito difícil você ter 100% de todo o ministério, da igreja, todo mundo, não, vamos embora. É muito difícil. Eu não vou dizer que é impossível, porque para Deus nada é impossível. Mas, se você tiver a maior parte do ministério junto, entendendo, você vai conseguir alcançar outras pessoas. E essas outras pessoas vão chegar para somar, a gente fala até na igreja, né, para multiplicar. E a partir daí o ministério vai sendo renovado. Então aqueles que não se comprometem acabam ficando como minoria e também acabam ficando também ali meio sem ter o que fazer, porque está todo mundo engajado, está todo mundo comprometido. Só que até chegar nesse ponto leva-se tempo. Não é de uma hora para outra. É o que eu falei, de fato, de compartilhar essa visão, incendiar o coração do outro e principalmente uma coisa que a gente mais profundamente pode estar tratando lá na frente é a mudança de mentalidade. Uma das coisas mais difíceis dentro de um ministério é mudança de mentalidade. Porque você não consegue botar dentro da cabeça do servo ou da serva do Senhor, né, aquilo que você quer. Ele precisa entender, é o que o meu pastor fala, né, o pastor Sérgio, e a gente sempre aprende muito com ele. E ele sempre nos ensinou. Não é o comportamento que muda a mente que muda o comportamento. E para mudar a mente é difícil. Principalmente o Ministério de Louvor, né, que a maioria das pessoas, eu já canto há não sei quanto tempo, eu já toco há não sei quanto tempo. Aí você vai chegar e você vai falar, ok, amém, você é uma bênção, mas agora a gente precisa fazer isso. Não sei pra quê. Tá inventando moda, tá fazendo isso. Então, são coisas complicadas que de fato a gente vai precisar vencer através da oração, através da busca, mas principalmente através da insistência e da intencionalidade. Não existe acaso quando se trabalha com ministério. Você precisa ser intencional em tudo aquilo que você faz. Por mais que seja difícil, não desista. Não desista. E Deus, de fato, Ele sempre atrai pessoas com o mesmo propósito para aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu vou só dar essa palavra e a gente já entra no nosso assunto de hoje. Mas Deus vai falar isso. A palavra do Senhor vai dizer: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, quando o povo de Israel foi para a terra prometida, aqueles que não entenderam o propósito não foram, porque Deus não permite que tenham parte na herança aqueles que não são fiéis à promessa. Deus não permite que tenham parte na herança aqueles que não são fiéis com a promessa. Então, Caleb e Josué ficaram porque foram fiéis, o tempo passou para que o outro povo chegasse. A questão é,
Será que nós estamos dispostos a esperar 40 anos para que cheguem as pessoas que vão herdar a terra junto conosco? Será que nós estamos dispostos a esperar até que cheguem as pessoas que herdarão a terra junto conosco? Se você é líder, se você está à frente, Deus com certeza te renovará para que você assim possa dizer como Caleb: a mesma força que eu tinha lá, eu tenho aqui. Então eu estou pronto para herdar. Então não desista. Jesus é contigo. Abram, por favor, em Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então, o primeiro obstáculo que ocorre para que nós não possamos viver a vontade e o propósito de Deus para as nossas vidas é a imaturidade espiritual. E por que eu trouxe esse texto de Efésios 5:18? Porque nele, Paulo vai dizer: vocês precisam parar de prestar atenção naquilo que é carnal, naquilo que é humano, e vocês precisam ser cheios do Espírito Santo de Deus. O que é a imaturidade espiritual? A imaturidade espiritual, ela faz com que o servo e a serva de Deus, ela haja na carnalidade. Porque eu costumo dizer isso: cantar bem, você encontra milhares de pessoas que cantam bem, milhares de pessoas que tocam bem. O diferencial é de fato ter a transformação que somente quem é cheio do Espírito Santo pode fazer. Por isso que Paulo vai dizer: sejam cheios do Espírito Santo. Esqueçam as coisas naturais, esqueçam as coisas carnais, sejam cheios do Espírito Santo. E a imaturidade espiritual é interessante também porque ela não permite que você veja a totalidade daquilo que Deus tem para você. Vamos supor, Deus te colocou, te deu uma missão. E aí você olha de forma natural, você não consegue enxergar. Sabe o Jonas? Deus diz assim: olha, Jonas, vai para Nínive. Não, vou para Tarsis. Mas como assim? Se o que é nascido do Espírito, é pelo vento. E tem muita gente assim, que não consegue viver os planos e sonhos de Deus para sua vida, porque não tem fé. Porque não enxergam com os olhos da fé, só conseguem enxergar de forma natural. Isso é falta de espiritualidade. Todo integrante do Ministério de Louvor precisa crescer a ponto de ter um caráter maduro. O caráter maduro é aquele que tem uma fé que não é sensitiva. E o que é uma fé sensitiva? Nosso pastor fala muito sobre isso. Porque tem vezes que você não vai se arrepiar. Tem vezes que você não vai chorar. Tem vezes que você não vai sentir aquele embrulho no estômago, aquele fogo. Mas você, pela fé, sabe que Deus está contigo. Pela fé, você crê que a mão do Senhor está te abençoando. Pela fé, você continua ministrando, você continua servindo, você continua fazendo. Por quê? Porque você é maduro. Você não precisa de movimento. Você não precisa do alarido. O alarido é bom, o movimento é bom, muito bom. Mas tem dias que não vai ter. E nesses dias Deus não estava com você? Nesses dias Deus olhou e falou assim: não, hoje eu não vou estar com ela não, hoje eu estou deixando ela sozinha. Não existe. Deus está conosco. Vamos aí para o segundo obstáculo. Eu falei, são 3 obstáculos. O segundo, imaturidade ministerial. Abra sua Bíblia, por favor, no texto de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E quando a gente fala de imaturidade espiritual, a gente trata principalmente de pessoas que não entendem algumas características do ministério. E quais são essas características? Primeiro, ministério não tem estrelismo. Ministério é serviço. E a palavra de Deus vai dizer que maior é o que serve. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus vai dizer que é melhor você sentar lá atrás e ser chamado para sentar lá na frente do que você todo bobo sentar lá na frente e depois ter que ir lá para trás.
ministério só tem uma estrela e é Jesus Cristo. Então, é entender que o crescimento ministerial é de fato aquilo que João Batista nos deixou escrito através da sua fala. Importa que ele cresça, que eu diminua. Ministério não é lugar para ciúme. Ministério não é lugar do eu faço melhor. Ministério não é lugar do é o meu lugar. Ministério não é lugar do eu não abro mão. Não. Ministério é serviço. Ministério é entrega. Ministério é de fato se colocar à disposição do Senhor para que Ele determine, para que Ele para que Ele nos coloque onde Ele deseja. Se tem algo que Deus reprova, é a insubmissão. É o seu líder determinar uma coisa e você fazer do seu jeito. É o seu líder ir por um caminho e você, por rebeldia, por achar que eu posso, eu faço, e quer fazer do seu jeito. Ora ao Senhor, pede: Senhor, não está dando mais, não estou conseguindo mais. Se for da vontade, Senhor, me tira dali, Senhor. Mas não permita que a rebeldia e que a insubmissão entre no meu coração. Isso que eu vou falar agora, irmãos, é muito sério. Nós, como participantes, não que o que eu falei não seja, né? Mas isso aí é muito profundo, eu acredito muito nisso. Nós, como participantes do Ministério do Louvor, nós transbordamos do altar. Nós precisamos fazer de tudo para que sejamos puros. O melhor coração é um coração de esponja. Mas sabe aquela esponja, não é aquela esponja boa não, é aquela ralezinha. Por quê? Passa uma aguinha, ó, sai tudinho. Passa uma aguinha. Tem gente que tem coração de cimento mole. Qualquer coisa que acontece grudou, secou, já era. Já era. A própria palavra de Deus vai dizer: não se põe o sol sobre a vossa ira. E o que acontece? Falaram mal de mim, grudou. Me olhou torto, grudou. Não cantei tal dia, grudou. Não toquei tal dia, grudou. O pastor escolheu uma música que eu não queria, grudou. A música que eu ia cantar, estava preparada para cantar 4 músicas, o pastor disse que o louvor só era uma, grudou. Vai grudando, vai grudando, vai grudando. Daqui a pouco não tem como fluir. Seu canal está todo obstruído. Então, é preciso que haja uma limpeza para que você flua. Se tem algo que eu me preocupo é com o meu coração. E eu tô abrindo aqui a minha vida. Se tem algo que eu me preocupo é com o meu coração. E por muitas vezes eu abro mão. Eu deixo pra lá. Porque eu sou um canal do agir de Deus. E eu não quero que tenha nada que obstrua. O meu juiz é Ele. O meu advogado é Ele. Quem me garante é Ele. A vingança é dele. Ele olha e sabe o que eu passo. Para que eu vou colocar obstrução no fluir de Deus, sabendo que Ele que cuida de mim? Então, deixa. Isso é crescer ministerialmente. Mas cometeram uma justiça, vai pro joelho. Tem hora que não dói, não? Muito. E o que você faz? Ora. Vou chegar para Deus, vou chorar para Deus, reclamo para Deus. Fala: poxa Deus, poxa Deus, poxa Deus. Não permita que coisas pequenas te impeçam do fluir da vontade de Deus. Não permita que coisas pequenas te impeçam de viver o plano e projeto de Deus para a sua vida. Amém? Abra a Bíblia aí, por favor, no livro de Hebreus. Hebreus 5, verso 12. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade que alguém lhe ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. No momento que nós poderíamos estar aqui, nós ainda estamos aqui. Por quê? Porque nós somos rasos. Quem tem imaturidade teológica é raso. E se tem algo que não garante, não vai muito, é gente rasa.
Você vai ter uma escala boa porque Deus é misericordioso, porque você é esforçado, porque Deus é contigo. Mas vai para uma segunda escala, você já não está falando mais nada com nada. Na terceira escala, aquela frase de efeito que você falou na primeira, na segunda já não faz mais efeito. Na quarta escala, o pessoal já sabe tudo que você vai falar. Por quê? É raso. Não cresce na palavra. Não cresce no estudo. Não cresce no dom e no talento que Deus deu. Não procura desenvolver. Se você for olhar para o ministério de Paulo, você vai ver que ele é um ministério frutífero, porque ele era preparadíssimo. Paulo falou para reis. Paulo falou para pessoas importantíssimas, porque ele era preparado. Qual o nível de preparo que nós temos hoje para garantir que Deus nos leve onde nós queremos chegar? E aí a gente quer ministrar ao Senhor sem entender a profundidade dos hinos que nós cantamos, sem fazer uma análise teológica, sem fazer uma análise daquilo que a palavra de Deus diz, se de fato está concordando com aquele hino. Como é que a gente vai sair cantando aquilo que a Bíblia não ensina? Como é que a gente vai ministrar aquilo que a Bíblia não diz? Eu vou ver um hino e como é que eu consigo extrair daquele hino uma palavra de ministração, uma palavra para a igreja, uma palavra para a minha vida? Como? Se eu não tenho base? Como? Se eu não tenho estudo? E aí na hora lá da ministração eu começo a falar umas coisas nada a ver, o pessoal que entende olha e fala assim, meu Deus! E aí confunde antigo com novo, o reino do norte com o reino do sul, e confunde as coisas, e vai dizer que Lucas era discípulo de Jesus, e vai falar que Paulo que escreveu a carta de Hebreus, e meu Deus, aí começa uma confusão, e a igreja fica onde esse ministro quer chegar. Por quê? Imaturidade teológica. Não permita que esses obstáculos te impeçam de viver o plano de Deus para você. Amém?